amplo como o mundo, grande, alto e incrivelmente branco sob o sol. Foi assim que Ernest Hemingway descreveu o Monte Kilimanjaro em sua famosa história. O Monte Kilimanjaro se eleva na fronteira entre a Tanzânia e o Quênia, no extremo sul do Parque Nacional do Serengeti. Com quase 6.000 metros de altitude, é a montanha mais alta da África e, entre as montanhas isoladas, é uma das mais altas do mundo. Muitos vêm até aqui para escalar, pensando em lutar contra os elementos e apreciar o mundo lá de cima. Outros vêm simplesmente contemplar essa maravilha. A montanha, na realidade, se compõe de 3 vulcões extintos: o Shira, o Mawenzee e o Kibo, o mais alto, que alcança 5.916 metros. Como acontece em todas as elevações semelhantes, o clima do Kilimanjaro varia bastante de acordo com a altitude. Junto ao sopé, as temperaturas são normalmente superiores a 38 graus Celsius, enquanto que no cume, as temperaturas lembram mais os polos do que o Equador. Esse ar frio conserva a umidade e envolve o Kilimanjaro num espesso manto de nuvens que lhe confere um aspecto extraterreno. Na base, um tipo de nuvem diferente cobre a espessa floresta tropical, conhecida como a Floresta das Nuvens. Aqui, a temperatura média é de 30 graus Celsius. Ao contrário da selva tropical, cuja umidade provém das chuvas constantes, a umidade da Floresta das Nuvens vem do espesso manto de nuvens que a envolve, praticamente todas as manhãs. Quando o sol dissipa a névoa, fica uma camada de água que nutre as plantas na tarde tropical. A subida ao Kilimanjaro começa nessas selvas úmidas e quentes. A partir daqui, 1 hora de caminhada leva a pessoa a um novo mundo. A 4.000 metros de altura, com mais de 1.500 outros para chegar ao cimo, o clima se torna inóspito. Só o mato e os arbustos conseguem sobreviver. Para o escalador, as coisas também vão ficando difíceis, à medida que cai o nível de oxigênio. Estamos na crista do Shira, um dos 3 cumes do Kilimanjaro. Isto é tudo o que resta da boca de uma antiga cratera de vulcão. A vida animal e vegetal teve de se adaptar às temperaturas extremas. Muitas plantas, como as do gênero Lobelia, podem abrir as folhas para absorver a umidade do ar e voltar a fechá-las, para evitar que o sol evapore tão valiosa umidade. Depois de uma noite gelada, os primeiros raios de sol trazem calor a este recanto. Continuando a subida até o cume da crista íngreme do Shira, a vegetação volta a mudar. Senécios gigantes, encontrados apenas nestas encostas, se elevam majestosamente sobre a paisagem austera. Imponente e altivo, o pico nevado do Kibo emerge como uma torre prateada e resplandecente. Ao se olhar para baixo, a crista do Shira parece um mar distante, verde e agreste. Ainda abaixo deste, toda a Floresta das Nuvens, o Serengeti e a África inteira se perdem sob o nevoeiro da última hora da tarde.
Mais acima, na meseta desolada do Malwense, em altitudes que já ultrapassam 4.000 metros, a vida animal e vegetal é muito escassa. É possível encontrar esqueletos de búfalos, brancos de tanto sol. Ninguém sabe por que e como chegaram até aqui. Não há comida que pudesse atraí-los, e a subida deve ter sido penosa. Mais uma vez aqui, quase inevitavelmente, morreram de frio antes de poder encontrar o caminho de volta ao vale. Embora a escalada seja branda, com encostas moderadas, quanto mais se sobe, menos oxigênio há. À medida que nos aproximamos de Kibo, a 5.895 metros, o nível de oxigênio é a metade do existente ao nível do mar. Mas bem antes de chegar a Kibo, muitos experimentam vertigem, dores de cabeça, dores de estômago e vômitos. O primeiro europeu que tentou chegar ao cume do Kibo foi um geógrafo alemão, Hans Meyer, em 1887. Chegou até as geleiras, mas aos 5.000 metros foi surpreendido por uma tempestade de neve e obrigado a desistir. 2 anos depois, Meyer ficou conhecido como o primeiro europeu a alcançar o cume. Pôde, enfim, respirar o ar puro do pico chamado Uhuru, ou Liberdade. Em vez do pico rochoso que se espera achar no cimo de uma montanha, o Kibo se abre para um abismo impressionante. É o coração do grande vulcão extinto, que há incontáveis milhões de anos fez o Kilimanjaro se levantar das planícies até esse ponto. A cratera mede mais de 1,5 km de diâmetro e tem uns 300 metros de profundidade. A partir daí, todas as histórias e lendas que cercam o Kilimanjaro parecem admissíveis. Os Maasai, habitantes das planícies do Serengeti, acreditam que o pico nevado do Kilimanjaro foi uma enorme serpente branca que se enroscou ao redor da montanha para protegê-la. Tribos de outros povos o chamam de Montanha de Prata. Conta a lenda que o cume branco era constituído de prata e que a montanha a protegia, transformando a prata em água cada vez que um ser humano tentava roubá-la. Essa história indica que as pessoas que habitavam a savana haviam chegado ao alto da montanha muito antes da chegada dos europeus. De outro modo, como teriam sabido que a prata virava água quando era retirada do lugar? Embora as lendas de serpentes brancas e de prata que derrete pareçam pouco plausíveis hoje em dia, os primeiros relatos sobre uma montanha coroada de neve na África Equatorial pareciam igualmente inacreditáveis há 1,5 séculos. Foi em 1889, quando Hans Meyer escalou o pico, que a realidade do Kilimanjaro foi finalmente aceita pelo mundo dos outros continentes. Desde então, a grande montanha solitária atrai pessoas de toda parte, que se maravilham com sua fascinante beleza natural. Infelizmente, porém, a montanha pode estar correndo perigo. A imensa floresta que outrora cercava a base do Kilimanjaro foi devastada por causa da criação de pastos e da extração de madeira exótica. O tráfego crescente, tanto aéreo como terrestre, formou um manto perpétuo de poeira fina que cobre a região. Isso significou menos chuvas e um aumento da temperatura tão forte que ameaça derreter o cume nevado do Kibo. Alguns cientistas predizem que por volta de 2030, o Kilimanjaro já terá perdido seu cume prateado. Em 1973, fundou-se o Parque Nacional do Monte Kilimanjaro, com o fim de conservar para o mundo inteiro e para o futuro este lugar magnífico. Meio século depois de Hemingway escrever sobre o Kilimanjaro, este se acha repleto de visitantes, o suficiente para fazer com que tenha seu próprio aeroporto internacional. Para os mais aventureiros,
Uma viagem por essas encostas é uma obrigação. Os panoramas são magníficos. Mas aqui, como em tantos outros lugares, continua a luta entre o homem e a natureza. Ao contrário da atitude de décadas anteriores, em que as pessoas ainda queriam conquistar a natureza, agora queremos preservá-la, tanto pelas plantas e animais que a representam, como pelas milhares de pessoas que aqui vêm a cada ano para desfrutar sua beleza autêntica e selvagem.